Em 1998 tivemos um filme que mudou a forma como eram produzidas as animações do Scooby-Doo. Antes disso nós tivemos vários seriados distintos, né? E há vários filmes também, só que muito mais mágicos, entre aspas, do Scooby-Doo, onde era normalmente só o Scooby-Doo com o Salsicha, algumas vezes com um personagem ou outro extra, enfrentando algumas coisas mais mágicas, mais sobrenaturais mesmo, sem tanto essa coisa de investigação. E o que ocorre é que em 98 tivemos o filme A Ilha dos Zumbis, que, além de prever a onda de zumbis que a gente teria no começo dos anos 2000, pega e é o primeiro de uma linha gigantesca de mais de 20 filmes de animação extremamente caprichados que tivemos com toda a turma do Scooby-Doo, desvendando os mais diversos mistérios. Entre eles, o filme que eu quero falar hoje para vocês, que é Scooby-Doo e o Mistério do Fantasmasauro, onde toda a turma do Scooby tem que enfrentar com uma série de supostos fantasmas de dinossauros. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras. Pois bem, qual a ideia básica desse filme? Pois bem, o conceito é que o Salsicha está extremamente traumatizado por uma série de eventos recentes, mas precisamente pelo fato deles sempre lidarem com casas mal assombradas. O Salsicha e o Scooby-Doo estão entre os mais medrosos do grupo, entre aspas, né? E o que acontece é que eles acabam sendo levados para um spa para relaxar, só que além de termos fantasmas de dinossauros acontecendo, temos uma coisa interessante, que é esse filme é a origem de alguns dos grandes memes do Salsicha que tem na internet. Pois é, galera. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso tudo, dando primeiro uma geral do filme, depois dizendo qual é esse meme e a origem desse meme e relacionado com qual cena lá dentro. Pois bem, em primeiro lugar, a ideia básica é que temos no início um pequeno mistério envolvendo uma casa assombrada por espíritos de piratas, alguma coisa bem simples, entre 5 a 10 minutos para eles resolverem, só que o Salsicha fica extremamente traumatizado com uma das situações, o coitado fica travado horas gritando, até que o médico consegue destravar ele, vê que o coitado tá com um surto por causa de tantas experiências traumáticas envolvendo assombrações, lembrando que o Salsicha é justamente o mais magrinho, fraquinho e tecnicamente o mais assustado de toda a equipe, só ficando atrás do próprio Scooby-Doo, o cachorro amigo dele, né? E o que ocorre é que eles resolvem ir então para um spa que tem algumas técnicas experimentais, além de ser um local extremamente relaxante. E a ideia básica é que enquanto o Salsicha vai ficar no spa, relaxando e passando por uma técnica experimental de hipnose para poder pegar e tirar os traumas de medo dentro dele, o resto da equipe vai até uma escavação arqueológica que está ocorrendo em uma mina desativada para poder pegar e ver justamente os fósseis de dinossauros que estão sendo descobertos, etc. E dentro desse processo, o Salsicha ele vai passar por uma hipnose experimental que não funciona muito bem, já que o próprio criador do spa é um cientista extremamente atrapalhado. Então, ele cria um método que realmente tira os traumas a ponto de deixar ele ultra corajoso, só que vai e volta essa onda de coragem do Salsicha, ocasionando cenas extremas, com o Salsicha parecendo quase um super-herói no meio da história, e de repente do nada ficando extremamente medroso em seguida, e o pessoal tendo que resolver as coisas, sabe? E, do outro lado, o que ocorre? No meio dessa escavação fóssil, nós temos a Velma achando um arqueólogo que tem uma mente extremamente parecida com ela. Inclusive, os dois são até parecidos fisicamente, são quase como se fossem irmãos gêmeos, só que um menino e outro menina, né? E quando começa a aparecer fantasmas de dinossauros atacando a construção e até mesmo atacando a cidade, a Velma, que é a mais inteligente da equipe, ela só dá algumas pequenas ajudas, já que ela tá totalmente apaixonada pelo rapaz e se focando como ela vai sair, fazer para sair com ele, coisas para programar, jantar com ele e tudo mais, né? Então, Daphne e o Fred acabam sendo as principais mentes para pegar e tentar descobrir o que está acontecendo, investigar as coisas, saber
quem se passaria e como se passaria por um fantasma no meio daquele local e por que você pegaria e tentaria espantar as pessoas virando um fantasma de um dinossauro, né? E como eu disse, fantasmas no plural, porque temos na prática 3 tipos de fantasmas diferentes que acontecem na história, com direito a tiranossauro, a velociraptors e uma espécie de dinossauro monstro demoníaco. Inclusive, talvez essa seja uma das coisas mais interessantes quando você pega e faz um longa-metragem, porque o que ocorre? No episódio normal de 20 minutos, você tem um mistério principal, com algumas pessoas tendo seus próprios segredos que precisam ser desvendados, e desvendou o mistério principal, acabou a história. Aqui, nós temos um mistério principal e um mistério secundário, além do desenvolvimento pessoal todo, que acaba tendo justamente o Salsicha tendo que lidar com a questão da coragem, o Scooby-Doo tendo que dar toda a parceria pro Salsicha, já que ele não sabe controlar as emoções direito. Inclusive é legal se a gente pensar que o Salsicha, com surtos de coragem, surtos de medo, não deixa de ser uma alegoria pro fato de que a gente tem momentos onde a gente não consegue controlar direito as nossas emoções e precisa de um parceiro do lado para poder pegar e dar aquela ajuda, né? A Velma também não controlando as emoções dela, porque o problema não é ela estar apaixonada. O problema é ela não dar a mínima pra absolutamente mais nada, além do namorico dela, né? Tanto que você fica pensando até onde eles teriam resolvido o mistério em metade do tempo se a Velma tivesse ligada no que estava acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, temos a Daphne e o Fred investigando os mistérios da cidade, descobrindo que existe uma antiga lenda de um povo que existia lá, só que foi exterminado depois de pegar e invocar uma entidade extremamente poderosa. E, dentro disso tudo, claro, a gente tem o design dos dinossauros, que é muito bacana. Inclusive, o design do último dinossauro, o artificial, tudo bem, todos são, como eu disse, né? Galera, só lembrando vocês que se quiserem ajudar o canal, temos link agora aqui embaixo da Amazon. Então, quem quiser pegar e ajudar a gente fazendo suas compras normais na Amazon, é só fazer essas compras através do link que estamos dando aqui embaixo. Que aquilo que você comprar lá, sem você pagar nada vai pegar. E o que acontece, parte do dinheiro dessa compra vai ser dado pra gente financiar o canal. Então, continuem ligados, galera. Digamos assim, falsos fantasmas, já que a própria estrutura do Scooby-Doo é em torno disso, né? Só que falsos fantasmas com aquele toque leve de ficção científica, né? Com aquela tecnologia que beira a uma coisa mais futurista do que o acesso atual, né? Para poder pegar e justificar algumas coisas. E o que ocorre é que o último dinossauro, o design dele lembra muito uma obra do Frank Miller. Pois é, o Frank Miller, ele foi um grande artista de quadrinhos, atualmente ele beira a aposentadoria, só fazendo um projeto ou outro, além de ter se envolvido em umas questões complicadas uns tempos atrás. Conseguiu se resolver recentemente, inclusive defendendo todo o pessoal asiático durante a época da Covid, que era muito discriminado nos Estados Unidos. E o que ocorre? O Frank Miller foi quem pegou e criou algumas grandes fases do Demolidor, do Justiceiro, do Batman. Ele é que é o criador do grande saga dos Cavaleiros das Trevas, por exemplo. E o que ocorre? Uma das coisas que ele fez foi um grande promotor da entrada de material japonês dentro dos Estados Unidos, do qual ele era grande fã. E o que acontece? Existe uma obra do Frank Miller que ele justamente homenageia os quadrinhos japoneses, onde temos um robô gigante e um robôzinho pequeno estilo Astro Boy lutando justamente contra um grande monstro estilo Godzilla. E o que acontece é que o design desse grande monstro, que é uma mistura de dragão, demônio, dinossauro, é muito similar a justamente o grande fantasma final que aparece na história justamente nessa história do Scooby-Doo do Fantasmasauro, né? E eu acredito que tenha sido, sim, uma homenagem pro cara, né? Afinal, temos que lembrar que é da Warner Bros. O Scooby-Doo, e o que acontece é que o Frank Miller trabalhou em alguns grandes heróis da DC, como o Batman, que eu falei que é da Warner Bros. Então faz sentido essa homenagenzinha aí no meio. Além do fato do próprio episódio, mas
precisamente do filme, ele tem algumas homenagens a alguns filmes clássicos de monstros, inclusive uma pequena homenagenzinha numa cena da cozinha do Jurassic Park, por exemplo. Então, e é bem interessante como o que acontece é que anos depois desse filme, em 2002, a gente teria uma das grandes cenas do filme virando justamente um meme na internet. Por quê? Lembra aquilo que eu falei dos surtos de coragem do Salsicha? Tem um momento onde ele pega e entra em um local cheio de motoqueiros de uma gangue, arranja briga com todo mundo e dá uma super surra, uma coisa quase meio Exterminador do Futuro dentro do boteco. E o que acontece? Alguns anos atrás, tivemos um seriado do Dragon Ball novo, que era o Dragon Ball Super, que ficou extremamente famoso, a ponto de ter, inclusive, exibições globais em grandes telões dos episódios finais em grandes cidades. Inclusive, gerou até uns problemas diplomáticos com o Japão por causa disso. E o que ocorre? Justamente nessa última sequência de episódios, o Goku, né, o herói do Dragon Ball, ele tá usando uma técnica nova chamada instinto superior, que ele tá tentando controlar, usar os novos poderes, etc. Que é toda uma aura prateada que vai ao redor dele. E na internet, como tudo vira motivo de piada, alguém pegou e fez montagem do Salsicha usando justamente essa aura prateada do instinto superior. Isso é o que acontece. Só que, como eu falei, existe um episódio onde temos um Salsicha briguento porradeiro. E então foram pegas algumas cenas desse episódio montado com essa aura em cima. Então, posteriormente, viralizou na internet justamente a sequência de alguns minutos que tem dentro desse filme do Fantasmossauro, onde o Salsicha dá a surra em todo mundo do bar e ficou conhecido como embaixo, Salsicha usando o instinto superior, né? A técnica do Goku, quando na verdade vem justamente dessa questão do episódio e dessa técnica de hipnose que vai e volta a coragem do Salsicha dentro da história. Posteriormente, a própria Warner Bros. Começou a fazer piadinha com esse meme criado pelos fãs e alguns anos atrás, a Warner Bros. Tentou pegar e criar um jogo de luta próprio, lembrando que eles eram donos do Mortal Kombat, são donos também da franquia de jogos de luta Injustice, que usa os personagens da DC Comics como personagens lutadores. E o que acontece? Eles tentaram criar um jogo virtual gratuito entre aspas, né? Gratuito para você jogar, mas que os acessórios e coisas entre os personagens você comprava tudo. E a ideia é que você teria vários personagens da Warner Bros., da Hanna-Barbera, como disponíveis para jogar, desde o Steve de Steve Universo, o Tom e Jerry, o Pernalonga, personagem de Game of Thrones, e entre eles botaram o Salsicha como Scooby-Doo. E o Salsicha tem momentos com pose e aura dele que realmente são você vê que tem uma certa inspiração justamente nos memes e piadas envolvendo o Salsicha usando o instinto superior. E com certeza, eu tenho certeza que duas coisas que ajudaram muito a criar esse meme e viralizar. Como eu disse, o Salsicha é o membro mais magrinho e medroso da equipe, né? Inclusive é um dos personagens mais medrosos entre aspas, já que ele, mesmo com medo dos fantasmas, continua com a equipe dele enfrentando vários mistérios, né? Então aquela ideia de que coragem não é você ter medo, mas você fazer a coisa certa apesar do medo, é totalmente o Salsicha. E então, toda essa ideia dele ser ultra medroso e ser magrinho, foi perfeito para botar ele como um personagem porradeiro. Além disso, como tem esse filme com essas várias cenas dele porradeiro, fortão, etc., inclusive usando algumas vezes super agilidade, percorrendo cavernas, gente, inclusive em corrida de moto dentro desse filme, que é bem bacana, é perfeito para você pegar e usar como meme, tipo, olha, ele tá usando a mesma técnica de superpoderes do Goku, né? Então, por isso tudo deve ter viralizado. Então, sim, gente, esse é o filme de onde vem justamente os memes do Salsicha super poderoso usando o instinto superior do Dragon Ball. Então,
retornando ao filme, né? Então, a ideia básica é que temos toda essa sequência do Salsicha tendo que lidar com o fato de que tem um líder de gangue atrás dele depois dessa briga, e tendo, inclusive, com direito a mega corrida de moto pela cidade. Ao mesmo tempo, as investigações estão ocorrendo envolvendo as lendas da cidade, e também por que alguém espantaria? O que teria lá dentro daquelas minas que poderia pegar e ser tanto despertar tanto interesse a ponto de alguém criar falsos fantasmas de dinossauros para pegar e espantar as pessoas, sabe? E é claro que futuramente todas essas tramas se reúnem, né? Com a Velma, o Daphne, o Fred, o Scooby e o Salsicha, todos juntos para desvendar o mistério do fantasma, inclusive porque tem um momento onde os fantasmas começam a atacar diretamente em massa a cidade, causando um maior caos. E talvez essa seja um dos principais atrativos do filme, que é a ideia de que todos os cenários são extremamente bonitos. Então a sequência de corrida de motos contra o líder da gangue é espetacular. A sequência dentro de toda uma caverna de cristais que aparece dentro da história também é muito linda. As fugas pelo deserto, mesmo perseguindo o momento que o Scooby ele começa a perseguir um largatinho pelo deserto que roubou o biscoito dele, é extremamente bem bolado. Eu acho que tem as cenas de perseguição com os cenários mais bonitos que eu já vi dentro de um filme do Scooby-Doo. E como eu falei, isso não deixa de ter um monte de piadinha no meio. Mesmos temas, por exemplo, um lagarto rouba o biscoito do coitado do Scooby-Doo, por exemplo. Piadinhas acontecendo com os ossos, já que temos um cachorro ainda por cima que é o Scooby, dentro do local da escavação arqueológica. Então sempre temos algumas piadinhas leves acontecendo o tempo todo, mas a investigação ocorrendo e juntos disso tudo, sempre com o desenvolvimento psicológico de cada um dos personagens, que inclusive a Daphne e o Fred, eles nunca largam os amigos. Independente do que for, eles sempre estão do lado do Velma para que se acontecer alguma coisa, ajudar. Inclusive dar todo apoio pro namoro dela, para poder pegar, eles investigarem e garantir que ninguém vai pegar e atrapalhar o namoro deles. Quando o Salsicha pega e tá com problemas, a Velma pega e vai ajudar ele. Tanto que tem toda uma cena divertida onde a Velma ensina o Salsicha a pilotar uma moto, uma das sequências extremamente engraçadas. E a Velma, como eu falei, ela está namorando, porque finalmente achei alguém extremamente parecido com ela. Porém, não é por isso que ele deixou 100% do lado da turma dela. Não, ela pega, sempre tá ajudando de alguma forma, ela deixa alguns minutinhos de lado o namorado para poder pegar e ajudar a equipe dela de alguma forma, sabe? O que é bem bacana, né? E é assim, bem legal como justamente, né, a gente tem o fato de que cada um tem sua personalidade, seu desenvolvimento, mas eles continuam agindo juntos como uma equipe. E a ideia básica é, se um tem um problema, a gente não vai deixar de lado. E a ideia básica, todo mundo tem os seus problemas pessoais, porém todo mundo se ajuda mutuamente para poder pegar e sair dessa. Inclusive o fato de que, mesmo com tudo isso, todo mundo acaba tendo informação capaz de pegar e contribuir para resolver o mistério. Temos, por exemplo, parte das sequências de coragem do Salsicha são extremamente importantes para poder pegar e resolver alguns grandes problemas no meio da história, né? Por outro lado, mesmo quando ele está no modo covarde dele, ele continua tentando pegar e ajudar a equipe como ele pode. Tanto que tem uma frase muito boa do Fred, quando ele fala pro Salsicha que ele não precisa ter aqueles surtos de coragem, porque aquela coragem não faz com que ele tenha superpoderes, só faz com que ele possa fazer aquilo que ele sempre soube que era capaz de fazer dentro dele, sabe? Reforçando aquela ideia de que da questão da coragem e do medo que eu falei. Inclusive, uma coisa interessante, em níveis químicos no cérebro, o medo e a coragem
são a mesma coisa. É o mesmo sistema que é utilizado pelo cérebro para poder pegar, ativar a adrenalina, ativar um órgão que se chama supraadrenal, que é um par de glândulas que fica em cima dos rins, para ativar junto com a adrenalina uma série de hormônios, e a gente chama todo esse mecanismo de fuga ou luta. Por quê? Porque é tudo um único mecanismo químico. E o que acontece? Se você vai usar para fugir de medo ou enfrentar aquilo, coisa que o qual é o melhor trajeto vai depender de cada situação, depende unicamente de você. Então, mesmo em que nível químico, medo e coragem são a mesma coisa. Então, coragem, na verdade, é fazer o que é certo, mesmo tendo medo. Lembrando que se você gostou do vídeo, aproveita e entra aqui no link aqui do canal para poder fazer compras na Amazon, dando uma graninha pra gente, tá bom, galera? Ajudando a pegar e financiar o nosso canal, fazendo suas compras normais sem ter preços extras. Então, se gostou, compartilhe o vídeo, dá aquela curtida e até o próximo vídeo, galera!